Oi pessoal, eu sou Paula Leal e hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças da tireoide. Milhões de pessoas são acometidas hoje em dia por doenças da tireoide. Hoje, com essa evolução dos exames, do ultrassom, ficou muito mais fácil você fazer o diagnóstico da doença. Muitas pessoas antigamente eram acometidas por hipotireoidismo, hipotireoidismo congênito, ficavam com sequelas, mas hoje em dia isso não pode acontecer, porque a parte diagnóstica evoluiu muito. A tireoide ela é uma glândula localizada na região do pescoço e muito importante, mas muito importante para nosso metabolismo. Eu costumo dizer que a tireoide é como se fosse a bateria de um carro, né? Se ela trabalha bem, tudo vai fluir melhor. Se ela trabalha mal, você fica sem bateria, você fica sem energia. É uma glândula muito importante e é uma glândula que pode ser acometida por vários tipos de patologia. A tireoide, ela pode ter algumas patologias que a fazem trabalhar para mais ou para menos. Quando ela trabalha para mais, a gente tem o que a gente chama de hipertireoidismo. Quando ela trabalha para menos, a gente tem o que a gente chama de hipotireoidismo. Mas qual é a real função da tireoide? Né? Onde que a tireoide atua? A tireoide ela pode atuar no corpo inteiro. Ela atua no cérebro, ela atua no coração, né? Ela atua no fígado, ela atua em vários setores metabólicos. Então, o que uma pessoa, com hipotireoidismo ela sente? O hipotireoidismo é quando a tireoide funciona para menos. Então, se a tireoide está funcionando para menos, você vai ter o quê? Baixa de energia, depressão, você vai ficar mais lento, a memória vai ficar ruim, o fígado vai metabolizar os alimentos, as gorduras com um pouco mais de dificuldade, né? Então, tudo vai fluir mais lentamente, é como se você tivesse realmente sem bateria. O seu metabolismo fica lento, então fica muito mais difícil você emagrecer. Muitas pessoas chegam a ser tratadas por depressão por conta de um hipotireoidismo. Às vezes, por falta de fazer um examinho, você acaba tratando aquele paciente como um paciente depressivo, sendo que basta você tratar a doença da tireoide dele. No caso do hipertireoidismo, vai ser o contrário. Essa tireoide ela trabalha tão excessivamente que você começa a ter sinais de hipermetabolismo, excesso de metabolismo. Então, tem aquela pessoa que fica inquieta, ansiosa, agitada, o coração começa a bater de maneira mais acelerada, podendo levar até uma arritmia cardíaca. A pessoa emagrece, ela pode ter osteoporose por conta do grande metabolismo ósseo. Então, assim, ao contrário. Os dois tipos de patologia, tanto hiper quanto hipo, são tratáveis, São facilmente tratáveis. Como que você vai fazer o diagnóstico, de hipo ou de hipertireoidismo? Bom, com um simples exame de sangue, você consegue detectar, você consegue ver se aquela pessoa tem hipo ou hipertireoidismo. Primeira coisa, a pessoa chega com queixas, de adinamia, de fraqueza, muitas vezes queda de cabelo, unha quebradiça, depressão, tristeza, e desânimo para fazer suas atividades físicas, desânimo para treinar. E aí, num exame de sangue, você consegue detectar através de dosagens de TSH, de T3 livre, T3 reverso, você consegue detectar e ver se aquela pessoa tem ou não patologia. Toda mulher, ou homem, acima dos 40 anos, deve fazer o exame. Se bem que a gente sabe que o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo pode acontecer em crianças também. Existe o hipotireoidismo congênito, onde a criança já nasce acometida pelo hipotireoidismo e que pode ser facilmente detectado pelo teste do pezinho. Então, é muito simples fazer a detecção da doença. Como tratar, um hipotireoidismo ou hipertireoidismo? O hipotireoidismo ele é tratável através de alguns medicamentos que vão repor o hormônio tireoidiano, que vão fazer uma reposição daquilo que a pessoa não está produzindo de maneira adequada. É importante a gente frisar que, na maior parte dos casos, o hipotireoidismo ele é causado por doenças autoimunes.
O que são doenças autoimunes? É como se o seu corpo produzisse substâncias que não reconhecem aquela glândula como sendo sua. E na tentativa de destruir aquela glândula, eles produzem o que nós chamamos de anticorpos, que são os autoanticorpos. Então, com uma simples dosagem de anticorpos antitireoide, antitireoglobulina, você consegue saber a etiologia, a causa daquele hipotireoidismo. E a principal causa é a autoimunidade, tá? O tratamento é feito através de medicamentos, como eu falei. No caso do hipertireoidismo, medicações que diminuem, né, a produção de hormônio tireoidiano. Muitas vezes esse paciente ele evolui de uma maneira não muito favorável e tem que fazer radiodoterapia ou até cirurgia tireoidiana. No caso do hipotireoidismo, raramente a cirurgia é necessária, a não ser que haja aí um bócio, um aumento da tireoide que comprima estruturas, ou um nódulo, né, cuja punção, cuja biópsia foi maligna, aí tem que ir para a cirurgia mesmo. Muitas pessoas me perguntam, né, na própria página, se o paciente com hipotireoidismo ele pode treinar. Desde que o hipotireoidismo esteja controlado, o paciente pode e deve treinar, né? Ele vai levar uma vida normal. O que acontece é quando a tireoide, né, está descontrolada, essa pessoa ela fica muito apática, ela não vai ter vontade de treinar, ela vai ficar preguiçosa, né, por conta daquela baixa energia. E no caso do hipertireoidismo, essa pessoa já está taquicárdica, essa pessoa já está sarcopênica, já perdeu massa muscular, então não é interessante que naquelas condições de taquicardia, né, de agitação, ela faça atividades físicas. Primeiro precisa compensar a doença, tá? Mas estando tudo equilibrado, a pessoa com hipotireoidismo ela pode treinar perfeitamente. E quanto à suplementação, né? As pessoas com hipotireoidismo podem fazer uso de suplementos? Em primeiro lugar, precisa ver se aquela pessoa tem indicação de usar suplementos, porque a gente sabe que não é todo mundo que precisa de suplemento, né? Se a pessoa não tem uma demanda muito alta, se ela vai lá, faz o treininho dela ali durante pouco tempo, a pessoa está começando a treinar, a gente não sabe se aquela pessoa tem indicação de suplementação ou não. Mas se tiver indicação de suplementação, ela pode perfeitamente fazer uso de suplementos. A única coisa que a gente não indica muito para o paciente que tem problemas de tireoide são esses pré-treinos prontos, esses termogênicos, né? Porque eles sim podem levar a alterações tireoidianas. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, né? Sobre nódulos de tireoide, né? Se eu tiver nódulo de tireoide, eu posso treinar? Se for um nódulo benigno, qual o problema? Se você fez a punção, né, a biópsia, e o nódulo é benigno, só requer acompanhamento, você pode treinar. Posso tomar suplemento? Pode tomar suplemento. Uma outra pergunta que as pessoas fazem é sobre os tipos de alimento. Se existe algum alimento que a pessoa com hipotireoidismo não pode usar. Não existe nenhuma comprovação assim, científica de que a pessoa com hipo não possa comer determinado tipo de alimento. Mas existem algumas evidências mostrando que é interessante que elas não abusem do sal por conta do iodo, não abusem de alimentos à base de soja, né, das isoflavonas, porque a gente sabe que as isoflavonas elas podem levar a alterações tireoidianas. Então, que ela não use alimentos com soja todos os dias. Inclusive, eu já vi trabalhos mostrando que a pessoa que se torna vegana ou vegetariana e que exclui, né, carne vermelha e que começa a usar mais alimentos derivados de soja, ela tem uma incidência maior, uma probabilidade maior de desenvolver doenças tireoidianas. Talvez isso esteja associado ao uso das isoflavonas. É importante frisar também, gente, que muitas vezes, né, alguns médicos eles vão fazer o pedido de exame da tireoide e eles pedem apenas o TSH. A gente não pode esquecer que o hipotireoidismo, ele não vem só às custas de TSH alterado. A pessoa ela pode ter um T3 livre baixo, a pessoa pode ter um T3 reverso alto, porque o T3 reverso ele é derivado da conversão, né, do hormônio tireoidiano em hormônio inativo. Então, se ela tem muito hormônio inativo, quer dizer que está convertendo muito hormônio ativo em inativo. Então,
Então são detalhezinhos, né, que os médicos eles têm que ficar bem atentos, porque muitas vezes o paciente tem um TSH normal, mas tem todos os sintomas de hipotireoidismo e tem um T3 livre baixo, um T3 reverso alto. Então é interessante que se faça uma dosagem bem feita, né? Se faça um screening muito bem feito aí dessa doença, dessas patologias, tá? Pessoal, eu acho que, né, de uma maneira geral a gente conseguiu, né, esclarecer algumas dúvidas aí, são as principais dúvidas que a gente recebe todo dia, né, na nossa fanpage. Gostaria de falar para vocês que o hipotireoidismo ele é perfeitamente controlável. Eu tenho atletas, né, que eu atendo no consultório que têm hipotireoidismo, isso não atrapalha esses atletas em nada. Então, levem uma vida normal, mas sempre controlando a sua glândula, sempre fazendo exames, sempre procurando bons profissionais, porque, como eu digo sempre, a sua saúde é o seu maior bem. Um grande abraço e até a próxima!